Senhores telespectadores, todos os dias ocorrem em Portugal acontecimentos culturais de grande importância. Bom, são tantos e em tantos lugares que é claro que não é possível às pessoas irem a todos. Eu hoje vou-lhes falar de uma exposição que esteve aqui na Biblioteca Nacional e que acho que tem uma grande importância cultural e espiritual. A exposição chamava-se Os Portugueses e o Oriente, Sião, China, Japão, mas limita-se a este século, 1840-1940. Cá tem o Sião, que é o reino do elefante branco, a China, que é o trono do dragão, e o Japão, com a flor do Japão, que é o crisântemo. Nós vamos entrar e fazer uma breve passagem nos inúmeros problemas que esta exposição nos suscita e para os quais a exposição nos remete. A primeira questão que esta exposição me levanta é esta: porquê falar nos portugueses no Oriente só no período de 1840 a 1940? Será que antes disso os portugueses não estavam lá e depois disso também não estavam? Não, toda a gente sabe que não. Não, isto não é assim. Olhem, eu tenho aqui um trabalho sobre o primeiro português que foi oficialmente à China, já em representação do rei de Portugal. É o Jorge Álvares. Ele ainda hoje tem uma estátua em Macau. A estátua é um vulto encostado a um padrão. Isto é muito curioso porque ele chegou em 1513 à China e no ponto onde desembarcou ergueu um padrão com as esquinas sinal do rei de Portugal. Depois andou por lá, andou uns anos. Os portugueses não duravam muito, a inclemência do tempo, a rudeza dos Estados, a tudo aquilo. Ele morreu uns anos depois, mas foi enterrado na base do padrão que ele próprio tinha mandado levantar. Jorge Álvares é oficialmente o primeiro português que visita a China. Já veem que ele esteve lá em 1513, desde 1513 a 1840 passou muita água debaixo das pontes. Portanto, há um longuíssimo passado antes do início desta exposição. Bom, por outro lado, ela acaba em 1940 e em 1940 continua os portugueses no Oriente. Em 1940 é que se inicia, a bem dizer, o drama de Timor, um drama a cujos últimos atos nós ainda assistimos. Olhem, em 1999 é que desce uma cerimónia profundamente emocionante a bandeira portuguesa hasteada no último mastro de Macau. A última relíquia do Império só deixou de brilhar no fim do século XX. Portanto, porquê esta data? Parece-me convencional, 1840 a 1940. A explicação é esta. É que esta exposição, tudo isto, destinava-se a comemorar uma outra coisa. Um grande escritor português, que até há pouco tempo andava mal lembrado, Venceslau de Moraes, que em 2004, portanto no ano que acabou há pouco, fazia 150 anos que tinha nascido. Eu tenho aqui um dos livros dele, um dos livros mais simbólicos e mais bonitos, O Culto do Chá. Isto é ilustrado por um pintor japonês. Bom, e as ilustrações
são simplesmente fascinantes. Este livro hoje é raríssimo, é claro, é a primeira edição. O culto do chá. Isto é realmente lindíssimo. Quem era este Venceslau de Moraes? Bom, era um homem nascido em Lisboa, filho de gente remediada, pertencia à classe média. A família destinou à Marinha, porque a Marinha é uma carreira muito bonita. Ele foi um marinheiro a sério. Logo que saiu o guarda-marinha foi para os Estados Unidos. Depois esteve no Egito, visitou o Egito, esteve nas pirâmides. Foi para a Índia, como todos eles, faziam estações na Índia. Esteve na África do Sul. Depois foi para Macau. Gostou de Macau voltou a Lisboa, mas não tardou que não voltasse outra vez a Macau. E em Macau já arranjou uma mulher chinesa. Uma mulher chinesa da qual teve 2 filhos. Uma ligação profunda, mas que realmente, enfim, terminou porque ela morreu e ele, como oficial de marinha, foi ao Japão. Então aparece a sua grande paixão asiática, a sua segunda paixão asiática, o Japão. Ele emocionou-se profundamente com o Japão. Esteve em Japão, já não saiu mais do Japão, foi depois nomeado pelo governo cônsul na cidade de Kobe, instalou-se ali e ali morreu. Também teve uma esposa japonesa que ele adorava, a esposa morreu, ele depois casou com uma sobrinha dessa esposa, que era novinha, tinha 16 anos, mas também durou pouco, aos 18 ou 19, tinha um nome japonês que significava primavera em flor. Bom, e ele depois ficou no Japão perfeitamente conquistado pela ambiência, pela profundidade da cultura asiática. Isso levou a alguns portugueses, tenho aqui um livro que chama-lhe O Português que Trocou a Alma. Isso não é verdade, ele não trocou a alma nenhuma. Ele foi sempre o português profundamente amante de Portugal, só que era um homem que compreendia profundamente aquela outra alma que há no Oriente. E quem quer que tenha ido ao Oriente e lá tenha estado algumas semanas, compreende perfeitamente isso. O Oriente é um outro mundo, é uma outra maneira de estar no mundo. Às vezes pretendo explicar coisas muito difíceis de entender. E agora vou recorrer a uma imagem. Como sabem, todos, enquanto estamos vivos, temos um coração que bate e tem a sístole, puxa o coração, e a diástole. Sístole e diástole. Enquanto bate, sístole e diástole, sístole e diástole. Bem, também a nossa maneira moral de viver tem 2 tempos. Um é afirmarmos a nossa personalidade, a nossa individualidade, o nosso individualismo. Nós não fazemos parte do conjunto, somos algo que está fora do conjunto. Isso é uma maneira de ser. Bom, mas a outra, igualmente necessária, é nós estamos no conjunto. Nós somos apenas um elemento anónimo na estrutura. Nós fazemos parte do grande ventre-mãe que é a humanidade. Bom, é o tempo de fusão. Há um tempo de individuação, há um tempo de fusão. Na Ásia, sente-se a profunda verdade desse tempo de fusão. Um homem por si não é nada. É apenas um grão de areia daquela imensa praia que é a humanidade. Na Europa, é o contrário. Nós somos individualistas. Não. O grão é que é tudo. E todo o mundo gira à nossa volta. Para mim, o centro do mundo sou eu. E para si, senhor telespectador, o centro do mundo é o senhor. A não ser que o senhor tenha tendências asiáticas, que o senhor tenha estado na Ásia e tenha percebido que o mundo é uma imensidade da qual nós somos uma ínfima, anónima molécula. Ora bem,
O que acontece com Venceslau de Moraes é que ele chega ao Oriente e ele sente isso. Sente que pertencer àquele mundo oriental é uma forma plena de existir. E ele deixa-se absorver completamente por esse espírito do Oriente. Não é o primeiro português a quem isso acontece. Nem o segundo, nem o 10º, nem o 1000º. Desde que o primeiro português chegou à China, no século XVI, são inúmeros os portugueses que chegam lá, que se sentem conquistados por aquela tendência espantosa. Olhem, eu estive lá algumas semanas no Oriente e senti perfeitamente o que era esse apelo quase irresistível da estrutura sobre a nossa frágil, sobre a nossa pequena humanidade. Portanto, isto é para lhes dizer, Venceslau de Moraes não vendeu alma nenhuma. Venceslau de Moraes optou por um dos lados da existência humana. Fez parte da consciência universal. E escreveu nos livros extraordinários, eu já lhes mostrei aqui o culto do chá, mas estão aqui expostos muitos dos livros que ele escreveu. Eu li, por exemplo, Os Traços do Oriente, li, por exemplo, O Bon Autor em Tokushima. Tem muitos livros e são todos um português admirável. Quem estiver interessado nisto não tem dificuldade nenhuma a os adquirir, porque agora, ao fazer 150 anos sobre o seu nascimento, os nossos editores perceberam o fascínio que se eleva daquelas páginas e estão reeditados em inúmeras editoras. Portanto, quem quiser ler Venceslau de Moraes pode à vontade procurar uma livraria. Para a exposição foi preparado um pequeno catálogo. Este catálogo, a maior parte, não é catálogo nenhum. Isto tem 86 páginas de prefácios. Bom, introduções e depois o catálogo propriamente dito. Isto tem 127 páginas, portanto tem 40 páginas de catálogo. Eu estou a falar no catálogo porque diz aqui que a tiragem foi só de 1000 exemplares. Eu sei que ele ainda está longe de estar esgotado, mas em breve isto será uma raridade de livraria. Muito em breve, quem quiser este catálogo terá que pagar muito dinheiro por ele. Começa por uns estudos. Tem também um trabalho do atual embaixador português em Bangkok. Bom, diz com verdade que na China e no Japão, mas também na Birmânia, na Tailândia, no Vietnã, na Indonésia, e não me refiro neste contexto ao óbvio caso de Timor, persistiram traços históricos, étnicos e culturais da presença portuguesa. Isto é verdade e dito por um embaixador que agora lá está. Em seguida segue-se um trabalho notável do Sr. Dr. António Vasconcelos Saldanha, que se chama Do Oriente Português. Bom, isto é que é muito importante. É que existiu e continua a existir um Oriente Português que não tem nada a ver com política. Eu há muitos anos publiquei um livro chamado Formação do Espaço Português, em que acentuo exatamente isso. Portugal não era um Estado, não era uma organização política, não era nada. Era uma ideia, era um espaço de missão, como eu lá chamo. Onde quer que houvesse portugueses e se rezasse em português, eles diziam que eram portugueses. Essa ideia continua hoje a ser verdadeira. O principal responsável pela organização desta exposição, que é o Sr. Dr. Miguel Castelo Branco, contou-me há momentos que quando apresentou o seu passaporte lá na alfândega, lá na aduana, o funcionário viu e disse: português, tem graça, eu também sou português. Ele ficou espantado, viu assim
provavelmente um asiático a dizer-lhe que era português e a falar em inglês. Mas português porquê? Não, eu também sou cristão. Bom, a ideia da Portugalidade, do Império Português, não tem nada a ver com organização política, com obediência a um senhor, não. É uma ideia espiritual. É uma comunidade de gente que acredita talvez no mesmo Deus, embora sob formas muito diferentes. Enfim, é uma comunidade dispersa pelo mundo e isso lembra muito a comunidade judaica. O espaço português não é um Estado, não é um país, não é um império, não é um domínio, não. É sobretudo uma ideia. E isso continua a ser. Este catálogo vai mostrar exatamente que continua a haver a ideia de um Portugal, de um português, que eles não sabem já bem o que é. Digam vagamente, com tradições religiosas, com culto de antepassados, com vários viajantes que por ali passaram. Bom, e os nossos diplomatas, com toda a razão, sublinham a urgência política que é organizar, dar consciência, dar instituições a essa realidade espiritual e cultural que persiste na Ásia, apesar de todas as transformações políticas. A exposição mostra-nos depois vários livros escritos neste período, portanto, no século XIX, na metade do século XX, sobre o Oriente. Alguns são muito importantes. Eu acho particularmente notável estas cartas sobre a Índia e a China, escritas por José Inácio de Andrade. Ele esteve há alguns anos na China e teve, portanto, muito tempo para conhecer a civilização chinesa. E acho-as notáveis por uma razão. Este livro, que é de 1843, descreve a civilização chinesa e já não oculta que considera essa civilização superior à civilização dos ocidentais. Isto é muito interessante porque já o Fernão Mendes Pinto, no século XVI, na sua famosa peregrinação, dá essa ideia. A civilização dos chineses é melhor que a nossa. Isto é perfeitamente extraordinário, porque, é claro, cada um com a sua civilização diz: eu é que sou bom, vocês é que não prestam. Isto é uma lei universal. Esta capacidade de entender que os nossos antípodas podem ser tão bons como nós, ou até melhores do que nós, como se diz neste livro, é uma das obras-primas da literatura portuguesa sobre a Ásia. Um ponto ao qual a exposição dedica grande atenção é a visita que o rei do Sião, Rama V, fez a Portugal em 1897. Eu tenho aqui um retrato do rei, na revista Os Pontos, que era uma revista de Alberto de Sousa. Como vê, é um perfeito cavalheiro ocidental, ele falava perfeitamente o inglês. Foi ele quem aboliu no Sião a escravatura, foi ele quem impediu que o Sião fosse colonizado e brutalizado, como foram as outras nações asiáticas, pelos países do Ocidente, e é isso que explica, porque o Sião
quando chega a 1940, muda de nome. E em vez de Sião, nome que os portugueses lhe tinham posto, chama-se Tailândia. Como sabem, a Tailândia é um dos paraísos mais emocionantes da Ásia. Isso vem exatamente de que a autenticidade da tradição asiática se mantém viva no Sião. Isso deve-se em grande parte a este homem. Não deixou colonizar e ocidentalizar o Sião. Foi recebido em Portugal com todas as honras, pois ele era rei. O nosso rei Dom Carlos recebeu no Paço como um verdadeiro colega. Bom, mas os republicanos não perceberam isso. Fizeram muita chacota porque ele era bárbaro, porque ele era déspota. E aconteceram uma série de desastres. Olha, uma das coisas foram as autoridades, em honra do rei de Sião, o que é que eles fizeram? Fizeram um grande elefante branco, que é o símbolo do Sião, mas o elefante branco era para efeitos pirotécnicos. Portanto, pegava-se o fogo ao elefante, aquilo começava a deitar fogachos por toda a parte e acaba por ficar ali uma triste ruína chamuscada, escangalhada. Ardia o Sião. O rei não achou graça nenhuma a brincarem com aquilo que para ele era um símbolo sagrado. Bom, as coisas tornaram-se difíceis. Depois o rei, que tinha vindo a Portugal, porque ele considerava Portugal uma nação amiga desde sempre. No país dele, a melhor iguaria que se servia nos banquetes chamava-se canon portuguete. Eram fios de ovos que eles aprenderam a fazer com os portugueses. Bom, e portanto tinha vindo aqui um país tão civilizado que tinha-lhes dado o melhor que eles conheciam. Veio aqui para procurar uma ajudas tecnológicas, enfim, para fazer avançar o seu país para a frente. Infelizmente, quando saía, ele tinha percorrido a Europa, depois veio aqui, muito bem recebido na corte, mas quando ia embora, quando saía de Lisboa, o comboio descarrilou com um descarrilamento aparatoso. Não sei porquê, mas realmente os ferroviários eram todos muito republicanos, e o rei pensou que diabo, um país que nem sequer sabe fazer andar os seus comboios, e esse descarrilamento acabou por destruir completamente a utilidade que podia ter tido para nós a visita do rei de Sião. Das espécies mais curiosas e também hoje mais difíceis de obter. A questão da exposição é este pequeno trabalho que Venceslau de Moraes, juntamente com o grande poeta Camilo Peçanha, consagrou a Camões. E é aqui que Camilo Peçanha propõe que os Penedos de Camões, a chamada Gruta de Camões em Macau, seja considerada como uma espécie de grande templo da Portugalidade. O catálogo da exposição refere-se a este assunto, aludindo à problemática estadia de Camões no Oriente. Quem conhecer bem a vida de Camões não tem dúvida nenhuma de que Camões esteve realmente em Macau. Eu tenho aqui uns Lusíadas e aproveito para os mostrar, porque é a mais recente edição dos Lusíadas. Saiu agora, acho que ainda não está à venda em parte nenhuma. É uma reprodução da primeira edição e aqui tem a referência que Camões faz ao seu naufrágio na foz do rio Mekong. Ora bem, se ele naufragou nos baixios da foz do Mekong, é porque isso era a rota de quem vinha da China para a Índia. Ele naufragou aí e diz aqui que essa foi a razão
do injusto mando. O injusto mando tem uma explicação. Camões foi acusado de ter feito um naufrágio fraudulento. Muitas vezes as pessoas que transportavam valores que não lhes pertenciam simulavam naufrágios para poder ficar com os valores. Ora, Camões o que diz aqui é que naufragou mesmo e, coitado, não salvou nada, senão o seu canto. Isso até originou a ideia de que Camões salvou os cantos dos Lusíadas, não é nada disso. O canto de que ele fala é a sua voz. Isto é como quem diz, só ficou com a camisa que vestia. Se Camões vinha do Oriente para a Índia e se tinha ido para o Oriente, isso não há dúvida nenhuma, há documentos, nomeado pelo governador Dom Francisco Coutinho, e se foi nomeado depois de fazer o poema ao Dom Leixo de Menezes, portanto, em 1563, e se esteve lá os 3 anos de navegação de serviço e veio em 66, o autor do injusto mando só pode ser quem governava a Índia nesse ano. Era o governador Dom Antão de Noronha. E foi para ocultar a presença de mais esse Noronha na perseguição implacável que foi feita ao poeta, que o primeiro biógrafo substituiu Noronha por um vago Barreto, que já tinha sido governador há muitos anos e que realmente não tinha a ver nada com isso. Quando se tem isto presente, as datas, os factos, o local de naufrágio, não se tem dúvida nenhuma de que Camões esteve em Macau. Com todas estas observações, eu gostaria que o senhor telespectador pudesse vir à exposição, pudesse meditar sobre todos estes problemas e sobre esta realidade que é ainda hoje a presença do nome português no Oriente. Português passou por lá e já lá não está. Realmente, enfim, encerrou-se a presença política de Portugal no Oriente, mas permanece a nossa presença espiritual. O português é recebido como um amigo, como alguém que foi lá e que levou mensagens de paz e de esperança. A presença de Portugal no Oriente durou desde o século XVI até há bem pouco tempo, ao século XX. A presença política, porque a presença moral, essa vem de longe e até de longe irá continuar.